Então, boa noite a todos. Começando mais uma aula. Essa é a aula 19 do nosso curso de História do Brasil, focado no Enem. E hoje nós vamos ter uma aula muito importante, uma aula muito bacana, muito importante por vários sentidos, né? Deixa eu adicionar aqui mais uma colega. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda. Acabamos de começar. A aula de hoje é Boa importante. noite. Boa noite. Por dois motivos, né? Primeiramente, por ser um tema muito recorrente no Enem. Basicamente, em todas as provas do Enem, sempre caíram duas questões de Era Vargas. Depois eu vou mostrar um quadro, né, analítico no final da aula sobre essas questões. E também por ser um tema muito importante para a nossa história do Brasil, né, para entender vários processos da política brasileira, da economia e até das questões sociais, né, de justiça social, que até hoje tem muita influência no cenário brasileiro. Então, dito isto, vamos começar aqui a nossa aula com uma pequena introdução, já dando uma revisão aí desse período, né? Que é um período longo da história, é um período de 15 anos, e ele começa, como quase tudo na história brasileira, com um golpe, né? O Brasil, ele é dado a golpes, né? A nossa política, ela é basicamente qualquer período novo que se começa é com golpe, né? E com Vargas não foi diferente, como a gente viu lá na aula de número 17, a revolução, né, e bem entre aspas, revolução de 30, que era uma aliança, né, uma aliança liberal dos estados de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, conseguem conduzir Vargas no poder. E por que uma revolução, entre aspas? Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, né, revolução é uma palavra que traduz um rompimento na esfera econômica, política, social de um determinado local. Então, quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente entende que houve todo um rompimento, toda uma mudança naquela sociedade. E quando a gente fala nessa Revolução de 30, a gente não tem esse rompimento, né? As elites continuam sendo as mesmas elites, embora exista uma alternância aí de elite no poder, mas o cenário social, o cenário de classe, o cenário econômico, ele não é alterado. Então, por isso, a gente não pode chamar essa revolução, propriamente dita, né, com toda a propriedade dessa palavra que ela traz para a gente. Mas é assim que ela entrou para a história, como Revolução de 30, mas vale aqui a pena dar essa ressalva sobre essa palavra. Bacana? Então, o Washington Luiz, que era o presidente, né, o 13º presidente da República Velha, ele é deposto e Vargas aí acaba assumindo o poder com esse golpe, né? As elites oligarcas de Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba, junto com alguns setores militares, sobretudo os tenentes, que já vinham daquele movimento tenentista, tentando fazer algumas reformas. Sem problema, Gabi, seja bem-vinda. Vocês estão com o meu som legal? Porque o caminhão de lixo resolveu passar agora e está um barulho enorme externo. Está atrapalhando o áudio? Tá de boa, já não dá nem pra Tá de escutar. boa? Então, bacana. Porque para mim aqui está um ruído gigante. E me desconcentra um pouco, mas vamos lá. E esse período, pessoal, como eu falei, é um período longo, um período de 15 anos, ele não é um período homogêneo, né? Ele não é um grande bloco. A gente não pode entender a Era Vargas como um grande bloco, como um período coeso, né? Mas ele é um período bastante heterogêneo, até porque durante esses 15 anos muita coisa acontece, tanto na política econômica interna quanto externa, no cenário político e econômico interno e externo. E esse período, essa Era Vargas, ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é o que a gente chama de governo provisório, porque Vargas ele vai governar de forma provisória, como o nome diz, né? Que vai de 30 a 34. Depois nós temos o governo constitucional, que vai de 34 a 37. E, por fim, o Estado Novo, a ditadura varguista, que vai de 37 a 45. Vamos ver, então, agora, nos próximos minutos, quais são os principais pontos importantes sobre cada era, cada etapa da nossa Era Vargas.
Então, começando aí com um governo provisório, que foi de 4 anos, né? Vargas já começou com tudo. Quando Vargas entra, ele entra com essa proposta realmente de mudar essa política de alternância das oligarquias no poder, né? Ele vem com uma proposta de trazer um pouco mais, não seria a palavra progressismo, mas era uma aliança liberal, né? Tinha um intento mais liberal. Mas o grande propósito de Vargas era ter um poder mais central. É nisso que ele vai se divergir da República Oligárquica, da velha República, que era mais federalista, dava mais poderes aos estados, né, aos governadores. E Vargas entra com essa proposta realmente de centralizar o poder. E dentro dessas propostas, algumas foram muito importantes e muito boas, né, para o Brasil. Eu costumo falar que Vargas é o famoso ame ou odeie, né? Ele fez muitas coisas bacanas, o que os historiadores falam que não são grandes feitos dele, mas, na verdade, são conquistas dos trabalhadores, das mulheres, que ele apenas aproveitou para consolidar, veremos daqui a pouco, essas conquistas. E outras pessoas odeiam, porque ele foi um ditador, ele perseguiu o Congresso, fechou o Congresso várias vezes, né? Então, ele é uma figura muito ambígua, né? Mas é uma figura muito interessante, muito importante para a história, como eu já falei. Então, dentre as principais ações que Vargas tem no seu governo, temos a criação do Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, um PEC aí de 3 em 1, né, para mostrar quais eram os lemas que esse governo tinha já em mente, né? A indústria, a importância da industrialização, de almejar uma industrialização brasileira, em contrapartida aí, né, a República Oligárquica, que era basicamente agroexportadora, a questão do trabalhismo, que é uma grande bandeira de Getúlio Vargas. Já nós vamos ter vários avanços no campo do trabalho, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, da legislação trabalhista e o comércio. A criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, vamos ter também bastante avanço aí na questão da educação. A criação de um Conselho Nacional de Café, como eu falei, ele vai agora tentar centralizar as questões econômicas e políticas do país. Então, antes, né, o café estava ali, a política sendo feita pelos estados de forma dispersa, agora ele vai centralizar num Conselho Nacional. E dentro dessas medidas, né, centralizadoras que Vargas traz, ele faz a nomeação de interventores militares para atuar como governadores de estado. Então, quem vai presidir os governos de estado vão ser interventores militares, sobretudo atendendo essa parcela, né, dos tenentes, que ele se apoia muito para governar, utilizando essa justificativa de combate à oligarquia. E isso vai criar, pessoal, uma rixa muito grande, sobretudo em São Paulo, no estado de São Paulo. Porque os paulistas que estavam no poder, né, o último presidente, Washington Luiz, era de São Paulo, conseguiram eleger Júlio Prestes, que também estava entrando por São Paulo, ante ao golpe de 30, eles ficam muito revoltados com essa imposição de serem governados por um interventor militar. Até porque esse interventor militar era um nordestino, era um pernambucano. E daí vem muita questão da xenofobia, do preconceito de São Paulo com o Nordeste, né? Eles não aceitaram ser governados por um interventor de outro estado. E São Paulo começa, então, a fazer uma escalada para tentar tirar Getúlio Vargas no poder. Bem, se era um governo provisório, né, porque provisórios são esses que já estavam durando 4 anos. Né? E um pouco antes disso, lá em 32, São Paulo resolve fazer uma revolução. Né? Mais uma vez essa palavra vindo aí, né? Uma revolução para tirar Vargas do poder. E o que eles almejam? Né? Almeja realmente ter essa recondução, fazer uma Constituição, obrigar Vargas a elaborar uma Constituição para poder ter eleições e, em eleições, voltar ao poder, né? Ter São Paulo novamente. E eles começam a fazer várias campanhas, né? Tem uma charge muito famosa, que é São Paulo como uma locomotiva, puxando 20 vagões vazios, que seriam os 20 estados então existentes, como se São Paulo fosse a força motriz, né? Que
levava o Brasil, então era uma condição que ele não aceitava, estar submetido a um presidente gaúcho, que estava apoiado ali pela classe mineira, paraibana. Como assim São Paulo não estava no poder? E começam aí a fazer essas charges que eu botei aí, esses folders, né, esses panfletos de alistamento, conduzindo realmente a população, levando essa movimentação da opinião pública para abraçar essa revolta. Então, até famílias ricas davam suas joias para poder São Paulo ter dinheiro, tentaram comprar aviões nos Estados Unidos, enfim, eles fizeram todo aquele circo para tentar tirar Vargas do poder. Mas eles não contaram que Vargas realmente tinha um aparato, né? Tinha pessoas, né, como os tenentistas, como os governos de outros estados. A Igreja Católica apoiava muito o governo de Vargas, sobretudo porque Vargas, na mudança da educação, estabeleceu o ensino religioso obrigatório. Então, Vargas conseguiu apoio de várias camadas da população, né, para poder governar. E essa revolta, ela não é exitosa para São Paulo. Minas entra, né, na guerra, a Guarda Mineira, o Distrito Federal, Rio de Janeiro também, e ela é sufocada em São Paulo até que eles se rendem. Então, na verdade, essa batalha nunca saiu muito de São Paulo. Mas, em que pese a Revolução Constitucionalista de 32 não ter sido vitoriosa, né, como os mineiros gostariam, eles conseguem, de fato, que Vargas escreva uma nova Constituição, que é a Constituição de 32, e prometa eleições mais para frente, né, que realmente eleições aconteçam. Mas o que ele faz? Enquanto as eleições não acontecem, vai haver uma eleição indireta para presidente. E aí eu abri antes um parágrafo aí, que eu botei aqui uma figura, e acabei não explicando, que é esse MMDC. O que era o MMDC? O MMDC, ele foi um movimento que essa revolução se espaldou, né? Ela cresceu, ela foi fomentada nessas iniciais, que eram iniciais de 4 jovens que morreram tentando invadir um jornal que apoiava Getúlio Vargas em São Paulo. Eles são assassinados, são mortos esses jovens, né? Esses 4 jovens, e aí esse movimento MMDC que vai basicamente criar esse contexto de revolução constitucionalista. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que alguns cartazes que eu coloquei aí para exemplificar esse período tem aí a sigla MMDC. Até aí, tranquilo? Estamos indo bem? Muito rápido? Tranquilo. Então, bacana. Dito isto, Vargas vem e faz realmente a Constituição de 34. Né? Então, nesse ponto, a gente pode entender que a Revolução Constitucionalista, sim, foi vitoriosa, em que pese as baixas, os mortos, que ela foi sufocada no cerne, né, de conseguir que Vargas fizesse uma Constituição, ela é vitoriosa. Pode falar, Gabi. Desculpa, tinha dado no microfone. Você pode explicar de novo esse negócio do MDC? Deixa eu botar aqui. Você mesmo. Então, MDC são as iniciais dos 4 jovens. Miragaia, Camargo, Martins e Drauzio. Foram 4 jovens que tentaram invadir um jornal lá em São Paulo, só que eles foram mortos nessa invasão. E eles entraram e viraram como mártires, né, da elite paulistana. Eles pegam esses jovens e constituem esse movimento, MMDC. Lembra um pouco matemática, né? MDC com MMC, múltiplo divisor comum, não tem nada a ver com matemática, tá? É a iniciais desses jovens, a fotinho deles está aqui, nessa figura aqui de baixo que eu coloquei, e é basicamente esse movimento que tenta tirar o Vargas do poder através dessa revolução constitucionalista, tá bom? Beleza, prof, muito obrigada. Nada. E aí, quando Vargas ele faz a nova Constituição, essa Constituição ela é muito parecida com aquela de 1891. Ela é uma Constituição federalista, mas ela traz coisas muito inovadoras, tá? Dentre elas, o voto agora que é secreto e universal. Lembra que o voto antes era aberto, lembra o voto de Cabresto, e o voto ele era apenas para os jovens maiores de 21 anos que fossem alfabetizados, soubessem ler e escrever.
agora o voto ele vai ser universal. E outra importância, conquista, é a participação política das mulheres. Elas agora podem votar e ser votadas. É uma inovação que já é vista no Código Eleitoral que Vargas ele promulga no governo provisório, mas agora a Constituição ratifica, corrobora essa conquista. E por que conquista, como eu falei no começo da aula? Porque não é porque Vargas era bonzinho, ele resolveu dar direito para as mulheres. Não. Já havia uma luta feminista, já havia uma luta das mulheres por direito, por participação política, e Vargas ele apenas resolve, né? Num golpe aí de oportunidade, dar esse direito para as mulheres, até para agariar esse apoio popular das mulheres. Tá? Então, não é uma coisa, a gente não vai ver, que bonzinho que Vargas era, deu direito trabalhista, deu direito para as mulheres. Não, tudo na política é feito através de uma oportunidade. Nada é de graça, tudo tem um porquê por trás. Então, é importante ter isso em mente. Tá? E ele decide, né, como eu falei, que a primeira eleição seria indireta. Então, o Congresso iria assumir. Então, vou fazer uma Constituição? Vou. Vai ter eleição? Vai. Mas a primeira eleição não vai ser aberta aí para o povão decidir, não. Só que nosso grupinho vai decidir. E Vargas, ele é eleito e agora ele é conduzido ao poder pelo voto indireto. Nós vamos ver que Vargas ele assumiu o poder de forma golpista, pelo voto indireto, como ditador e depois pelo voto direto. Vargas ele conseguiu ser presidente de todas as formas possíveis, né, dentro de uma república. Então, dada essa eleição indireta, nós temos o início do governo constitucional. Deixa eu fazer aqui uma alteração, pessoal, no PowerPoint. Tem aqui um errinho de uma data, acabei de ver. Pronto. Vou compartilhar a tela novamente. Eu reviso umas 3 vezes, mas sempre foge alguma coisinha, né? Estão vendo minha tela ainda? Sim. Estão vendo, né? Beleza. Bem, desse governo constitucional que vai de 34 a 37, o que é importante para o Enem? O que é importante para a prova? Tá? É um período muito conturbado, tem várias nuances, mas vamos focar no que é importante para o Enem, o que o Enem já trouxe de questão para a gente. Então, nesse momento, nós vamos focar basicamente nas questões políticas de 2 grupos que são formados. O A e B, a Ação Integralista Brasileira, que tem por símbolo esse mapa do Brasil com essa letra grega, que é a letra de soma da matemática, né, que era a filosofia deles de somar, de agregar, que era um movimento de influência altamente fascista e que apoiava a ideia de Vargas como um ditador. Eles queriam que Vargas continuasse no poder como um ditador, porque eles tinham como filosofia essa centralização política do poder, né, para poder fazer um Estado forte e, assim, um capitalismo de Estado, uma influência altamente nazi-fascista. Eles eram denominados camisas verdes, né, em comparação às camisas negras lá da Itália de Mussolini. Tem como líder Plínio Salgado, que vai tentar algumas vezes aí algum cargo dentro do governo de Vargas, mas não vai lograr muito êxito, embora Vargas vai usar bastante aí dos integralistas para conseguir um apoio, né, para o seu governo. Faz aqui um parênteses que hoje a ação integralista brasileira foi um pouco ressuscitada, né, no atual cenário que nós temos de extremismo. Fatalmente já viram alguma notícia, alguma reportagem política que fala sobre os integralistas, alguma bandeira dos integralistas, né? O lema deles é Deus, Pátria, Família. Lembra alguma coisa para vocês? Não sei, né? Então, o nosso atual presidente, ele escreve, né, nas suas cartas esse lema, Deus, Pátria, Família, que é um lema integralista, né, sendo bem claro aqui. E é um partido, não um partido, mas um movimento, uma ação altamente fascista. E, de outro lado, nós temos a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que vem do movimento tenentista, né, e ele arrebanha para esse movimento muitos militares desse movimento tenentista que estão, de certa forma, já atrelados ao comunismo.
né? Então, é um partido, perdão pela palavra, é um movimento que agrega tanto pessoas de centro quanto de esquerda, mas tem uma influência muito maior aí do comunismo soviético, né? Até então aí que estava Stalin no poder. Bem, em 1935, a ANL tenta dar um golpe, né, tirar Vargas do poder. Luiz Carlos Prestes, ele vem da União Soviética, ele sofre um treinamento, ele vem tentar se associar a vários grupos da ANL no Brasil, dá um golpe que ficou conhecido como a intentona comunista, um nome pejorativo, né, que essa intenção foi uma intenção abatalhoada, né, na verdade, uma antecipação de uma das ANLs nacionais e acabou sendo abafado esse golpe pelo governo federal. Prestes vem para o Brasil, ele vem junto com Olga. Alguém já viu esse filme Olga? Eu botei no nosso PowerPoint aí a foto da Camila. Já assisti um tempo atrás. Já assistiu, né? Esse filme é maravilhoso. É ele que revelou essa atriz, né? O nome dela é Camila, eu sou péssimo para nome de artista, gente. Alguém lembra o nome dela? Depois ela fez várias novelas na Globo. Veja, Gabi, esse filme é maravilhoso, né? Olga Benário, que é baseado na obra de Fernando Moraes, esse livro aí também, que é um livro muito clássico, que eu também coloquei na tela. Né? Qual a importância dessa história de Prestes e Olga? Eles são pegos, né, pelo governo federal. Estão me ouvindo? Deu um pico aqui de luz, tudo certo? Tudo certo aqui. Ah, beleza. Eles são presos e Olga, ela é deportada para a Alemanha nazista. Olga estava grávida de Prestes, ela era alemã, judia e comunista. E Vargas dá Olga grávida através de muitos protestos, né? Muitas pessoas protestaram contra essa extradição de uma mulher grávida, mas ela é dada para Hitler e ela morre nos campos de concentração na década de 40, nos anos de 40, né? Então, é um marco muito forte, o filme é muito, muito forte, é muito bom, recomendo que vocês vejam aí, para até fixação da matéria, esse filme, né? Acho muito legal quando a gente traz, assim, um filme, um livro, a poder fixação da matéria. É uma obra de ficção, mas com forte conteúdo historiográfico. Bem, aproveitando dessa intentona comunista, né? O que o governo brasileiro faz? Vargas, ele queria continuar no poder. Vargas, ele queria se perpetuar no poder de qualquer forma. Então, eles conseguem um documento falso, né? Então, temos aí uma grande fake news daquela época, que é chamado Plano Cohen, que era um plano de um suposto comunista, né, com nome judeu, chamado Cohen, queria dar um golpe no Brasil. Esse documento, ele é falso, ele foi elaborado por um militar chamado Olímpio Mourão Filho, lembra o nosso atual vice-presidente, também é Mourão, né? E ele alega que os comunistas iam tomar o poder do Brasil. Então, era um plano totalmente fictício. Alguns historiadores falam que era um plano, inclusive, elaborado para a AIB, para a Ação Integralista Brasileira, bolar uma estratégia caso os comunistas tomassem a posse. Então seria totalmente ali um exercício, né, de ficção, mas o governo se apropria, esse documento vai parar nos altos gabinetes militares e ele é ventilado aos quatro ventos pela imprensa e o Congresso resolve que realmente Vargas deveria assumir o poder, que não havia um cenário favorável para eleições. Então, todo um clima de medo, né, de um ataque comunista no Brasil, ele é configurado, e Vargas, assim, ele fala que não tinha clima para eleições. Algo que a gente está vivendo agora, né, sobre as próximas eleições, de não ter clima. Olha como a história ela se repete de várias formas, né? Até os nomes dos personagens, né, são meio parecidos. E aí, Vargas, então, ele antecipa, na verdade, as eleições de 38 são canceladas, né, e ele assume o poder no Brasil como um ditador. Agora nós temos o Estado Novo, Vargas como um grande ditador. Por que o nome é Estado Novo? Né? Porque Vargas resolve que tudo que veio antes dele era velho, né? A República Velha passou e agora nós estamos diante de um novo Estado, um novo momento, uma nova época para o Brasil. E é uma ditadura civil altamente personalista. O que quer dizer isso? Ela está baseada na figura
do seu ditador, assim como Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, até mesmo Stalin na União Soviética, ela se figurava na figura do ditador. Né? Por que isso, pessoal? Porque lá na década de 20, né, em 29, quando ocorre o craque da Bolsa de Valores, a democracia liberal ela perde credibilidade. Então, por isso que essas ditaduras autoritárias, esses governos autoritários, eles vão assumindo, ganhando poder, porque visse que a democracia liberal ela levou todo mundo à pobreza, né? Havia aquela ideia que o capitalismo ia trazer oportunidade, ia trazer emprego, ia trazer renda, e trouxe fome, trouxe miséria, trouxe desigualdade. Então, não era esse capitalismo que as nações estavam buscando, mas sim um capitalismo fortalecido pela figura do Estado. Então, o Estado tinha que ser presente, o Estado tinha que ser grande, e através da figura do seu governante, né, de um ditador, para poder fazer esse controle, essa gerência com mãos mais curtas. Bem, mais uma vez aí, lembrando que a gente viveu na semana da 7 de setembro, né, que quiseram decretar um estado de sítio no Brasil, não deu certo. Getúlio Vargas, sim, consegue decretar esse estado de sítio e o Congresso, novamente, ele é fechado. E o que Vargas ele vai criar nesse estado novo, né, nesses anos aí de ditadura? Ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai censurar tudo que se opõe a Vargas. Tudo. Existe um caso clássico de uma música, que era um samba, que enaltecia a vadiagem, a vida vadia. Essa música foi proibida, porque nós estamos num governo trabalhista. Vargas, ele, quando fazia os pronunciamentos, ele falava aos trabalhadores brasileiros. Então, ele trazia muito forte essa figura de autoestima para os brasileiros, como trabalhadores, como pessoas que, né, construíam a nação. E também o DIP vai ser responsável pela propagação e culto da figura e da imagem de Getúlio Vargas. Então, toda a repartição pública teria que ter uma imagem de Getúlio Vargas, tinha a hora do Brasil, né, aqueles 10 minutos para o pronunciamento do presidente no rádio, que temos até hoje em dia, né, obrigatoriamente, né, temos lá, hoje em dia é a Voz do Brasil, na época era a Hora do Brasil, que era também uma imitação da República Italiana, de Mussolini, né, tudo inspiração fascista, e Getúlio também inspirado na Carta de Lavoro, que seria a CLT italiana, ele vem e promulga a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é uma espécie de código trabalhista, né, que vai reunir todas as leis trabalhistas. E na CLT, as novidades vão ser a carteira de trabalho, o descanso semanal remunerado, férias remuneradas, licença maternidade, um salário mínimo, uma jornada de 8 horas, ele vai regular a jornada de crianças e de mulheres. Enfim, são várias novidades que, de novo, não é porque Vargas era bonzinho, já eram pleitos, né, da classe trabalhadora de muitos anos. Então, é uma conquista da classe trabalhadora. Vargas apenas vai se lançar a dar esse direito a poder conquistar a massa trabalhadora para apoiar. E por isso ele ganha a alcunha, o apelido de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, né? Porque realmente o brasileiro passa a ver em Vargas aquela figura paterna que estava acolhendo, né, debaixo dos seus braços, dando direitos, dando garantias para esses trabalhadores. Mas por que Vargas faz isso? De novo, não existe boas intenções em política. Ele faz isso porque Vargas ele resolve fazer um governo de coalizão. O que é isso, Marcelo? O que é um governo de coalizão? Ele vai tentar governar de uma forma pacífica. Então, para poder evitar conflitos de classes, né, brigas de classes, ele vai trazer trabalhadores e a burguesia, industriais, comerciários, para coexistirem. Então, por isso que ele vai ser um líder populista, né? O populismo está muito crescente na América Latina, temos a figura de Perón na Argentina. Ele vai tentar que esses conflitos não existam, greves. Para quê? Para que haja um crescimento econômico. Tá? Então, o que ele vai trazer? A figura do sindicato. Ele traz o sindicato para dentro do governo. O sindicato vai ser agora um órgão de fiscalização governamental. É obrigatório pagar
o sindicato, o Banco do Brasil vai fazer o recolhimento do imposto sindical para o trabalhador pagar. Para que isso? Para que o governo controle as ações dos sindicatos. Então, é uma forma de controlar, ter os trabalhadores mais para perto, evitando greves, evitando conflitos entre classes, classistas. Bacana? Bem, vem aí Segunda Guerra Mundial estourando, né? Conflito na Europa, Alemanha nazista invadindo geral, tiro, porrada e bomba, França sendo invadida, Estados Unidos entra na guerra, toda aquela agitação política externa, e o nosso querido Getúlio Vargas está neutro na guerra. Por que neutro? Como assim ele não toma partido? Lembramos que ele tem um grande apoio da Ação Integralista Brasileira, que é um movimento de ideologia fascista. Então, Getúlio Vargas, que é um ditador personalista, ele tem um grande alinhamento ideológico ao nazifascismo. Né? Se você olhar de longe, ele se parece, o governo dele, com o de Mussolini e de Hitler. Contudo, economicamente, nós somos dependentes e aliados dos Estados Unidos, que é uma democracia capitalista. Então, quem vai prevalecer? A ideologia ou o bolso? Quem prevalece? Alguém tem uma dica? Como tudo nessa vida, né, o bolso fala mais do que a ideologia, né? Por mais tirano que a pessoa seja, né, esbraveja, fecha o STF. Quando os empresários falam, a bolsa caiu. Não, fecha não, o STF é legal pra caramba, né? Falou em dinheiro, as ideologias mudam da noite para o dia. Basta ler os jornais dessa semana, 7, 8, 9 de setembro. Vamos ver o nosso presidente mudando totalmente o discurso depois que os investidores externos falaram, opa, isso está tirando a golpe aí no Brasil, vamos tirar o nosso dinheiro daí. País que tem golpe não é legal, não. Já se muda a ideologia. Então, a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu naquele momento. Né? Então, em 43, o Brasil ele se alia aos Estados Unidos e declara guerra à Alemanha nazista, mandando aí, né, tanto a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, quanto a FAB para a Itália, para lutar, né? Mandou mais de 200 mil homens aí, tivemos uma baixa de 600 pessoas, 600 soldados brasileiros morreram, mas tudo bem. Trouxe aí uma ilustração, que é essa cobra fumando um charuto, que é o símbolo da FEB, né? Alguém sabe por que a FEB tem o símbolo, uma cobra fumando um charuto? Curiosidade da noite, para a gente dar aqui uma aliviada na matéria, que eu sei que ela é muito tensa. Alguém tem uma dica? Não faço ideia. Ninguém faz ideia? Porque havia um ditado popular naquela época que falava o seguinte, é mais fácil uma cobra fumar um charuto do que Getúlio Vargas se posicionar nessa guerra. Lembra que ele ficou neutro? Quando ele entra na guerra, o símbolo vira esse, a cobra fumou o charuto. Então, por isso que o símbolo da FEB é esse. Não né? dá nem para levar a sério, né? Não dá, cara. As coisas no Brasil não para levar a sério, né? Então, o símbolo da nossa força expedicionária é um meme, né? É para poder refutar um dito popular. Bem, nesse cenário, né, de alinhamento agora à política americana, tornando-se um aliado americano na guerra, nós somos retribuídos, né, pela política de boa vizinhança que os Estados Unidos ele vai trazer nesse momento, né, puxando a América Latina para si, e nós temos nesse momento, na questão cultural, o Walt Disney prestigiando o Brasil com a criação de um personagem carioca, que é o Zé Carioca. Quem tem o Disney Plus, assina em casa o Disney Plus, vê lá o filme Alô Amigos, que é o Pato Donald viajando por vários países da América do Sul. Ele vai para a Argentina, vai para o Chile, vai para o Brasil, e aí no Brasil ele conhece o Zé Carioca. É bem interessante esse desenho. É um pouco chato, porque é meio velho, mas é legal do ponto de vista historiográfico, né? E também a figura de Carmen Miranda, né? Que seria a nossa embaixadora cultural no Brasil. Ela era portuguesa de nascimento, mas criada aqui na Lapa, no Rio de Janeiro. Enfim, ela vai representar o Brasil aí dentro dessa política de boa vizinhança, né? Outras questões, né, em relação à industrialização e economia brasileira. Getúlio promove uma intensa industrialização. Temos aí a CSN aqui em Volta Redonda, né, a siderúrgica nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce,
que foi privatizada no governo Fernando Henrique a preço de banana, mas são importantes companhias que vão fomentar a industrialização brasileira, né? Tentar elevar a industrialização brasileira. O Brasil, antes de Vargas, ele calculava que a nossa economia era de 1 ponto alguma coisa relacionada à indústria. Com Vargas vai a 11%. Então nós temos um salto de 10% da economia girando em torno da indústria. É algo bastante relevante, tá bom? Mas, infelizmente, pessoal, esse apoio de Vargas aos Estados Unidos, em que pese trouxe muitas benesses, porque a CSN ela foi financiada com dinheiro norte-americano, né? Essas indústrias elas vão ser financiadas com apoio, como uma retribuição dos Estados Unidos ao nosso apoio à Segunda Guerra. Quando os soldados voltam da guerra, eles falam, calma, tem uma coisa errada. Eu fui para a guerra, eu fui para a Europa, coloquei minha vida em risco para lutar contra um governo fascista, né, em prol da democracia no mundo, e quando eu volto para o Brasil, eu encontro um governo fascista. Não tem lógica. Como eu vou lutar contra o fascismo e volto para o meu país e eu estou dentro de uma ditadura fascista? Então, por essa pressão, por essa incoerência de Vargas, ele acaba sofrendo uma forte pressão e ele vai renunciar ao seu governo já ali em 45. Tá? Então, esse primeiro momento de Vargas no poder, porque ele volta, né, igual filme de terror, sempre volta no final, o monstro. Vargas ele vai sair devido a essa pressão, essa incoerência ideológica a seu alinhamento na Segunda Guerra Mundial. E Vargas volta, pessoal, lá em 51. E eu, para gravar essas datas, eu faço aqui uma brincadeira. Vou deixar aqui para vocês, caso vocês achem legal gravar assim, né? Então, o Vargas, ele foi quantos anos no poder? 15 anos. Então, troca o 5, né? Inverte o 5-1, tá o ano que ele volta, 51. E ele ficou até 45, inverte, agora vai ficar até 54, tá? Tem uma forma que eu uso para gravar data. De novo, eu sei que gravar data no vestibular não é muito importante, não é muito bacana, mas é apenas uma dica aí, caso queiram gravar esse segundo momento de Vargas no poder. Tranquilo? É apenas uma forma que eu uso para decorar algumas datas que eu julgo importante para a história. E como eu falei, terminando aqui, pessoal, esse período tão importante, com tantas nuances, né, da história do Brasil, eu selecionei para vocês as questões que o vestibular trouxe nos últimos anos sobre Vargas. Então, em 2015, 16, 17 e 18, foram 2 questões de Vargas sempre. Em 2015, 2 já era Vargas geral. 2016, uma específica do Estado Novo, outra do período. 2017, 2 do Estado Novo. Em 2018, uma do Estado Novo e uma de Era Vargas. Como a gente viu naquela aula de revisão, 2019, 2020, muitos temas sumiram do Enem, né? Então, em 2021, não sabemos se a tendência é continuar essa minguância, né, de tema de história do Brasil, mas o fato que considerando todo o Enem, desde que ele começou a existir, Era Vargas sempre foi um tema importante, sempre caíram questões de Era Vargas. Então, no saldo total, embora nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, não veio na prova, mas no contexto geral, sempre veio. Então, eu acho importante que essa aula seja uma aula de atenção para vocês, uma aula a ser revisada, tá? Semana que vem, a nossa aula é uma aula de revisão. Então, como hoje era um tema muito grande, vocês viram que eu corri um pouquinho, porque eram muitos assuntos, eu não consegui trazer exercícios, eu vou deixar para essa aula de revisão, semana que vem, a gente fazer todas essas questões aí de Era Vargas, tá bom? Então, vai ser uma aula só de questões para revisar esse tema. E se der tempo, se vocês quiserem também, a gente pode revisar os outros temas de República da Espada e República Oligárquica, tá bom? Aí vocês podem mandar aí no chat, no WhatsApp ou lá no Classroom o que vocês querem de revisão, que eu me adapto e a gente se encontra na próxima semana. Dúvidas até aí, pessoal? Sugestões, críticas? A hora é de vocês. Me dê um feedback. A aula hoje foi tranquila? Deu para acompanhar? Eu acho que deu, para mim deu para acompanhar. Beleza. Acho que esse tema é mais fácil do que os outros do começo. É porque Vargas, assim, a gente tem uma memória afetiva com esse período, né? Não sei porquê, mas eu gosto muito de Vargas. Em que pese ele foi um ditador,
né, fechou o Congresso, caçou comunista, proibiu o partido político. Ele é muito interessante, pessoal, muito interessante, até porque o governo Vargas, pelo seu populismo e pela sua coalização de classes, né, porque ele queria promover uma industrialização, e para ter uma industrialização, teria que haver essa coalização, não poderia haver esse conflito de classes, né, de trabalhadores, operários com a burguesia. Ele assemelha-se muito ao governo Lula. Então, muitos historiadores, muitos economistas, muitos sociólogos, eles traçam várias comparações, quer pelo populismo, né, dessa figura de pai dos pobres, essa figura que Getúlio construiu, quer pelo governo de coalização de classes com o que o governo Lula fez. Porque o governo Lula, ele foi esse governo que Lula era um operário no poder e o seu vice-presidente era o maior patrão não, o maior capitalista do Brasil, né? O maior empresário, essa é a palavra. Então tinha um operário com um empresário. Olha, que é maior exemplo de coalização política do que esse governo. Então, quando falam, né, que o governo Lula foi comunismo, gente, que comunismos são esses que têm um empresário como vice-presidente, né? Enfim, então, ele estava muito mais ali uma figura de populismo, de colada a Getúlio, né? Então, estudar Getúlio, a gente entende muito nossa política recente, por isso que eu acho que é muito legal, muito importante, do que realmente esse governo, esse fantasma que sempre tentam vender, né, do comunismo que assola o Brasil, que vai dar um golpe a qualquer momento. Bacana, pessoal? Bacana. Então, estamos encerrando hoje nosso dia mais cedo. Sei que foi um pedido de vocês até lá no WhatsApp, estava acompanhando, né? Gabi tentando que os professores antecipassem as aulas e conseguiram. Né? Então, bom descanso, pessoal. A outra Gabi está aí, que vai fazer RI no vestibular. Hoje eu não vi a outra Gabi. É que eu falei para ela de um livro de RI. Não. Oi? Na Beatriz, o nome dela? Eu sou péssimo para nomes, pessoal. Assim, eu Mas não tá não. É que eu trouxe um livro de RI aqui, que é História do Brasil, focado em RI. Eu queria mostrar para ela, mas eu mostro depois, então. Então é isso, pessoal. Beijão, bom descanso. Estudem. A nossa monitora está colocando lista. Não deixem de fazer exercício. É hora de errar, é agora. Tá? Façam exercício. Obrigado, Ju, pelo feedback. Obrigado, Camis. Descansem. Boa semana, pessoal. Até segunda. Boa noite. Muito obrigada pela aula, prof. Valeu, meninas. Fica com Deus. Até semana que vem. Beijo. Amei as fotos do Insta. Eu cheguei atrasada na semana passada. Amei. Apareceu em Nova Iguaçu, pertinho de mim. Eu fui na Baixada. Um beijo. Abraço, beijo.